me deu essa palavra e eu fui ler. E começou lá em Paulo, quando a Bíblia fala sobre isso. E eu comecei a refletir, do que nós mais temos feito questão nos últimos anos, nos últimos tempos, nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias. Do que nós temos feito questão? É uma pergunta que nós temos que responder. E aonde a nossa procura, a nossa maior procura, tem nos levado? Aonde a sua procura tem te levado? Eu quero falar sobre 3 personagens nesta manhã que carregavam algo em comum, que queimava dentro do seu coração. E é algo que nós devemos carregar dentro de nós, permitir queimar dentro do nosso coração. Davi, nós falamos outro dia aqui de Davi, que Davi ele teve falhas, teve erros, mas Davi procurou se consertar com Deus e andar com Deus. A Bíblia diz que Davi se incomodava, sabe, em ele estar morando num palácio, enquanto a arca de Deus, que naquela altura representava, simbolizava a presença de Deus, estava guardada dentro de uma tenda. Davi não achava justo isso. Isso incomodava Davi. Porque nós vamos entender na história de Davi, que Davi, ele começou a se tornar uma pessoa que queria viver em prol de algo. Davi queria viver em prol da vontade de Deus. E nós pensamos, o como eu tenho vivido para a vontade de Deus? Num grau, numa escala de 0 a 10. Aonde eu estou na intensidade para viver para Deus, para as coisas de Deus. Davi, o coração dele queimava para agradar a Deus. Olha o que diz esse versículo, capítulo 27, Salmos 27, verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. Se você pudesse, responda para você. Se você pudesse agora, nesse momento, agora, se Deus viesse aqui agora, diante de você, na pessoa de Jesus, agora, se ele aparecesse agora assim, como os discípulos viam Jesus, em carne e osso, agora, e ele chegasse assim para a senhora e falasse assim: pode pedir uma coisa. Deus chegasse agora e Deus falasse assim: dona Cláudia, pode pedir uma coisa. Deus chegasse agora na sua frente, agora, falasse assim: Nivaldo, pede uma coisa. Se Deus falasse para você agora, pede uma coisa, o que você pediria? Uma única resposta, um único pedido. Não dá para pedir vários. Dentro de você, não precisa externar para fora não, reverberar não. Dentro de você, responda aí agora, o que você pediria agora? Pensa aí. O que você pediria agora para Deus? Um único pedido, não dá para pedir. Não, um só. O que você pediria? Pensaram? Quem tem a resposta? Tem aí? Tem? Pediu?
para você. Pense nessa resposta. Pense nessa resposta. Mediante essa resposta que você deu, nessa escala de 0 a 10, aonde Deus está? Numa escala de 0 a 10, mediante a resposta que você deu, aonde Deus está? Por quê, pastor? Porque aqui nós entendemos o que mais tem queimado no nosso coração. E com a intensidade que o que mais tem queimado no nosso coração, isso vai impulsionar entre 0 a 10, aonde vai estar as nossas maiores prioridades. Quem entendeu? Porque Davi, ele diz: pedi uma coisa ao Senhor. Na minha tradução, na NVT, diz assim, uma única coisa que peço ao Senhor. Davi não queria outra coisa. Davi não queria outra coisa, ele só queria uma única coisa. O que é único para você? O que é único? Algo único é algo que não tem comparação. Algo único não há nada igual. Algo único é algo, quando a pessoa diz assim, isso aqui é único para mim, não tem outro. Não tem outras opções, é único. É isso aqui, acabou, não tem outra coisa. É único. Quando Davi diz assim, eu pedi uma única coisa ao Senhor. Ele poderia pedir tantas coisas. Ele poderia pedir várias coisas, mas ele pediu uma única coisa. Você lembra de Salomão, do filho dele? A Bíblia diz que Deus aparece para Salomão e fala assim, o que você quer? Peça que eu vou te dar. Deus falou para o filho de Davi, Salomão, peça que eu vou te dar. E Salomão pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus se encantou com a atitude dele, porque ele poderia pedir assim, Senhor, que era bem ali no início do reinado dele, ele estava começando, ele tinha um desafio enorme, porque ele assumiu o reinado do pai. Imagina, o pai tinha assumido o trono, depois os irmãos que tentaram roubar de Davi e tal. A responsabilidade dele, ele poderia pedir assim, Senhor, me dá muito dinheiro, me dá muito exército, sei lá, me dá, sabe? Mas ele falou assim, me dá sabedoria. E Deus se agradou tanto que falou para ele, olha, porque você pediu sabedoria, você vai ter tudo. Agora imagina Davi. Vamos ler o pedido de Davi? Davi disse, eu peço uma única coisa ao Senhor. O meu maior desejo é estar com Ele aonde? Na sua casa. Aleluia. Que eu possa estar todos os dias ao pedido de Davi. O pedido de Davi não foi, Senhor, olha, me dá mais filhos. Senhor, me dá, riquezas. Senhor, me dá os inimigos nas minhas mãos. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. O pedido de Davi foi único. Ele disse que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Agora você entende porque na Bíblia, em toda a Bíblia, fala que Deus encontrou um homem segundo o coração dele. Você não vê na Bíblia nenhuma outra passagem falando de um outro homem, de uma outra pessoa que tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque Davi chegou a um estágio da vida dele que ele não queria mais nada a não ser servir a Deus. Davi chegou num estágio na vida dele que mais nada importava para ele a não ser estar na presença de Deus. E eu estava me perguntando, o quanto que falta
para nós chegarmos nesse estágio de dizer: olha, eu não quero mais nada, o que eu mais quero é estar na presença de Deus. Como Davi disse, não é só hoje. Davi disse assim: eu vou estar na casa do Senhor hoje, ou essa semana, ou esse mês, ou... Não, Davi disse assim: eu quero estar na casa do Senhor, eu quero estar na presença do Senhor todos os dias. Que em nós, como igreja, possa queimar essa vontade de a todo momento, todos os dias, estar na presença do Senhor. Outro dia nós falamos aqui, quantas vezes ao dia nós nos conectamos com Deus? Quantas vezes ao dia nós falamos com Deus, ouvimos Deus falar? Porque todas as vezes em que nós pegamos a palavra de Deus e lemos, é Deus falando conosco. Quantas vezes Deus fala com você? Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, Deus parou de falar comigo. Eu não sinto mais nada. E eu disse para essa pessoa: qual tem sido o seu envolvimento para com as coisas de Deus? Ah, pastor, faz tempo que eu não oro. Pastor, ser sincero, se for para falar mesmo, assim, para falar mesmo, que eu dobrei o joelho para ter um momento de oração, de comunhão com Deus. Eu disse: qual foi a última vez que você parou para meditar, para ler a Bíblia? Nem Bíblia mais eu tenho, pastor. Então, você está me perguntando, falando que Deus não falou mais com você, que você não tem tido mais. Como é que Deus vai falar comigo se nem a Bíblia eu tenho? Porque toda vez, que você abrir a palavra de Deus, é Deus falando contigo. Se eu abrir a Bíblia 10 vezes ao dia, Deus vai falar comigo. Você deseja que Deus fale diariamente com você? Abra a Bíblia diariamente. Dobre os seus joelhos. Pessoal, o nosso coração tem que queimar como o coração de Davi queimava. Nesse salmo aqui nós entendemos, nesse verso, que fica claro, Davi não queria as outras opções que ele tinha, porque tinha. Ele como rei, imagina, todos nós temos outras opções. E que opções nós temos? Não é verdade? Hoje nós vivemos numa época no mundo, num momento no mundo, que o que mais tem aí são opções. E é o que mais querem criar, são opções. Pessoal, quando o nosso coração queima, como o coração de Davi, então, a única coisa que importa para nós é a presença do Senhor. Nós ignoramos as outras opções. Muitas pessoas não conseguem se entregar para Deus, porque Deus ainda não se tornou único na vida dela. Porque a presença de Deus ainda não se tornou única e exclusiva para ela. Ela quer dividir Deus com as outras opções que há nesse mundo. Tantas coisas que há nesse mundo. Olha, o que a Bíblia vai falar também, lá em Atos. Abra lá. Enquanto nós tivermos os olhos para as outras opções, Deus não será único. Enquanto Davi buscava Deus, Davi procurava e reconhecia Ele como centro da sua vida. Davi, ele entendeu que Deus era o centro da vida dele. Nós precisamos entender, que Deus é o centro de nossas vidas. Que Jesus é o centro. Diga assim: Jesus é o centro. Nós temos que entender isso. Precisamos ter isso dentro de nós. Isso tem que queimar no nosso coração. Jesus é o centro. Deus é o centro. Davi entendia isso, que ele era o centro, Jesus era o centro, Deus era o centro. A presença de Deus era o centro de tudo.
e ele vivia no centro da vontade de Deus. Eu quero te encorajar nesta manhã, que você possa viver no centro da vontade de Deus. Diga assim, amém, pastor. Olha o que diz lá, capítulo 20, verso 24. Olha Paulo dizendo, mas nada o quê? Nada faço questão e nem tenho a minha vida por preciosa. Quer dizer, eu não tenho a minha vida, não tenho apreço à minha vida, não tenho... Olha Paulo dizendo, mas de nada faço questão e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Pessoal, olha Paulo dizendo, eu não faço questão de mais nada. Aqui Paulo estava falando com os irmãos da igreja, e ele estava indo para uma viagem. E ele estava dizendo assim, olha, eu me coloco diante dos judeus, do pessoal, de todo mundo, eu me coloco como servo de Cristo, não vou me esconder. Talvez, mais à frente ele fala para os irmãos, olha, talvez vocês nunca mais vão ver o meu rosto, porque nessa viagem eu posso não voltar. Mas eu não faço questão de mais nada, porque ele já tinha sido preso várias vezes, ele estava numa situação que aonde ele chegava, começava um alvoroço, ele era preso, queriam matar ele, mas ele estava dizendo para os irmãos, olha, eu não temo mais a nada, eu não faço questão de mais nada, a única coisa que eu quero é cumprir o propósito do Senhor na minha vida, a única coisa que eu quero é seguir, é cumprir o chamado do Senhor, é cumprir a minha carreira, é cumprir a minha missão. E aí eu pergunto de novo, do que nós temos feito questão? Às vezes por pouca coisa, nós fazemos questão e não abrimos mão, e estamos perdendo aquilo que é tão sublime e glorioso, que é a presença de Deus. Às vezes, há pessoas que elas fazem questão de certas coisas que são insignificantes e deixa de lado de experimentar do amor e da graça de Deus, e deixa de experimentar da presença do Senhor. Do que você tem feito questão? Paulo estava dizendo, eu não faço questão de mais nada, para mim é só o Senhor, e mais nada, e mais nada, e mais nada. Enquanto o nosso coração não queimar nessa intensidade, as coisas sempre vão nos tirar do caminho do Senhor. As opções desse mundo vão apagar a presença de Deus no nosso coração. Eu vejo muitas pessoas que acabaram tendo a presença de Deus apagadas por causa das opções desse mundo, que são muitas, repito. Paulo chegou numa fase que o único propósito, o único foco era agradar o Senhor. Que esse seja o nosso foco, que esse seja o nosso maior objetivo, agradar ao Senhor. Quarta-feira eu estava falando aqui, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu, você, nós não sabemos. E o amanhã é definido pelas nossas decisões que tomamos hoje. O meu amanhã com Deus será definido com as decisões que eu tomo hoje. Decisões de abrir mão de algumas opções para viver uma vida de intensidade com Deus, uma vida de compromisso com o Senhor. Quem está entendendo, gente? Nosso coração deve arder. Paulo, ele queria deixar claro aqui, assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer compartilhando aquilo que o Senhor revelou a mim.
dividindo o amor de Deus. Que nós possamos, nesta manhã, sair daqui para compartilhar a presença de Deus com aqueles que estão ao nosso redor. Lucas 10. Falei de 3 pessoas. A terceira pessoa, verso 38. Eu vou ler tudo. Olha o que diz. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres, quer dizer, muitas opções ela tinha, né? Porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. E ela foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga que ela venha me ajudar. Ó, aqui tem uma coisa. Marta, ela estava tão ocupada com as outras opções que esqueceu aquilo que era exclusivo e único naquele momento. E o problema de pessoas como Marta é que, além delas estarem, focadas nas outras opções, elas querem também que todo mundo enxergue as coisas de Deus, o reino de Deus, como prioridade, como ela enxerga. No caso de Marta, numa escala de 0 a 10, Jesus talvez estaria ali entre 6, talvez 7, porque senão também ela não tivesse nem convidado ele e não tivesse essa preocupação de querer fazer tanto para receber Jesus. O fato dela querer fazer tanto demonstrava que ela amava Jesus, que ele era importante, mas não numa escala de exclusividade como a da irmã Maria. E aí ela fala assim, ela quer que o Senhor Jesus comece a enxergar a situação, a atitude da irmã com os olhos dela. Ela diz assim: Senhor, tu não te incomodas que a minha irmã me deixe sozinha aqui arrumando as coisas e ela fica aí nos seus pés? Manda ela vir caçar o que fazer. Além dela achar errado que a irmã está ali rendida aos pés do Senhor, ela também ela fala assim, manda ela fala o que o Senhor tem que fazer. Porque tem gente que é assim, como é que fala? É abusado, ela quer mandar ainda em Deus, ela quer dizer o que Deus tem que fazer, ela quer dizer, não, Senhor, é assim, é desse jeito, é dessa maneira que o Senhor tem que fazer. É como que se pegasse assim a caneta da mão de Deus assim, fala assim, me dá aqui que o Senhor não está sabendo, não, me dá aqui. É assim que o Senhor vai desenhar a história da minha vida. Pessoal, aonde nós estamos? Em que posicionamento nós estamos? Ou que tipo de posicionamento como cristão nós temos tomado? Qual dos dois lados você está? Rendido aos pés do Senhor ou de pé, preocupado com as coisas, as opções que são várias? E muitas das vezes até dizendo assim, não, eu amo, mas eu tenho que fazer as coisas. Porque tem gente que é assim. Já falei isso aqui N vezes para você. Minha tia dizia assim, olha, você tem que ir na igreja, mas não é direto não. A igreja é uma vez na vida, uma vez na morte. Pessoal, olha o que o Senhor Jesus diz. Mas o Senhor respondeu. Depois que ela indagou Jesus, né? Questionou a situação da irmã. E aqui tem um detalhe, ei, muitos vão questionar o seu amor, a sua intensidade para com o reino de Deus. Sempre vai existir pessoas que vão querer questionar a sua entrega para Deus. Experimenta. Quando você começa a se entregar para Deus, viver uma intensidade para Deus, muitas das vezes até familiares vão chegar e falar assim, ei, mas agora tu ficou viciado, agora tu tá doido, agora tá fanática, agora você pirou o cabeção mesmo, agora.
o boteco. Vá todo dia para farra, para rua, para gandaia. Eles vão até te aplaudir. Mas se você ter uma intensidade para com o reino de Deus, o mundo, as pessoas vão querer parar o teu amor para com Deus. Jesus chega e diz para ela assim: Marta, Marta, para a gente terminar, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Olha o Senhor falando: minha filha, tem tanta coisa mais importante para você se preocupar, e você está esquentando a sua cabeça com isso. Em outras palavras, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui, e você está preocupado com... Minha filha, eu estou aqui, aproveita o momento para você, sabe, tocar em mim, me buscar. Eu estou aqui. Mas ela estava preocupada com as opções, os detalhes. A panela, vai faltar o arroz. Ai, meu Deus, eu não sei se a carne vai dar. E chamava o vizinho: vai lá pegar mais carne. Corra lá, corra. Porque Jesus era doce discípulo, ele chegou com 40 aqui. Corre lá. E Jesus: minha filha, se tem 12 pedaços de carne aí, eu transformo em 300. Mas sente aqui no meu pé. Hã? Olha o que estava na cabeça de Marta. Outras coisas, mas não era Jesus. E ele finaliza dizendo, você se preocupa com todos esses detalhes? Eu estou lendo aqui na NVT, tá? Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ó Jesus dizendo, apenas uma única coisa é necessária. Há algo único. Há algo único. A presença de Deus é única. O reino de Deus é único. Jesus disse para ela, apenas uma única coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Ou seja, há algo único e a sua irmã escolheu abrir mão dos detalhes, das opções, das outras coisas, para se apegar ao que é único e exclusivo. Que venhamos ser como Maria, aos pés de Jesus, nos agarrando ao que é único. A presença de Deus é única. Que venhamos fazer como Davi, que preferiu um único pedido: estar na presença do Senhor pro resto da vida dele. Que venhamos ser como Paulo, que disse: eu não faço questão de mais nada. Eu só tenho um único foco, um único objetivo, e é servir ao meu Senhor. É morrer na presença do meu Deus. Eu não me importo se estão me perseguindo, querendo me matar, se estão atrás de mim. Eu não me importo se os romanos querem a minha cabeça, se os judeus querem a minha cabeça. A única coisa que eu faço questão é a presença do Senhor. Vamos fazer questão da presença de Deus. Fazer questão desse momento aqui que nós estamos reunidos. Paulo se reunia com as pessoas, com a igreja, porque nós somos a igreja. Paulo se reunia com as pessoas assim. E ali, eles estavam na presença de Deus. Fique de pé, por favor. Do que você tem feito questão. Que o nosso anseio venha a ser como o de Davi. Davi ansiava a presença de Deus. O quanto você anseia a presença do Senhor. O quanto você anseia esse momento como igreja. De estarmos aqui celebrando a presença de Deus. Davi, o coração dele queimava.
Davi era apaixonado, dizendo assim, Davi era apaixonado por Deus. Davi vivia pela presença de Deus. Paulo era apaixonado pela presença de Deus. Maria era apaixonada por Jesus, apaixonada em estar aos pés do Senhor. Que sejamos apaixonados por Deus, que sejamos apaixonados pela presença de Deus, a ponto de torná-lo único em nossas vidas, de fazer do Senhor único e exclusivo, acima de tudo, abrindo mão das opções desse mundo para fazê-lo exclusivo, prioridade. Amém? Nós vamos cear, e este é o momento que nós temos de fazer o nosso coração queimar, além de celebrarmos o que Cristo fez por nós. É uma oportunidade que temos de acender esta chama. Talvez você diga: pastor, a minha chama estava tão apagadinha, ou ela nunca esteve acesa. Que hoje ela possa se acender, que o seu coração hoje possa queimar pela presença do Senhor. Feche os teus olhos um minutinho, curva a sua cabeça. Davi não queria sair da presença de Deus. Davi queria morar na casa de Deus. Davi queria estar continuamente na presença de Deus. Davi disse: meu maior desejo é estar com Ele na sua casa, contemplar sua bondade, beleza e receber as suas orientações. Os olhos de Davi era para contemplar a bondade, o amor, a grandeza de Deus. Que a partir de hoje, os nossos olhos sejam para olhar o quão maravilhoso Deus é. Que os nossos olhos não sejam para ficar olhando as dificuldades, as lutas, olhando as guerras e murmurando e reclamando, mas que os nossos olhos sejam como os olhos de Davi, os olhos de Paulo, os olhos de Maria, e olharmos para aquilo que é único, especial, exclusivo, a presença do nosso Senhor. Aleluia. Oh, meu Pai, que possamos sair daqui nesta manhã, meu Deus, para sermos este cristão apaixonado pelo Senhor, apaixonado, intenso,